Opa, fala aí. Alguma vez você já chegou a ler um livro de 800 páginas? Pois é, a gente leu e hoje eu estou trazendo essa análise barra resumo sobre o tal livro que lemos. Deu um pouco de trabalho, porém o resultado ficou ótimo. Então já ajeita a coluna aí e só vamos. Imagine uma história onde um patriota obcecado simplesmente decide apresentar à Câmara um projeto que tornasse o Tupi-Guarani o idioma oficial do Brasil. Hoje vamos contar de maneira resumida a história desse Major Policarpo, um patriota obcecado pela cultura brasileira. Neste vídeo, iremos te contar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. O livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, narra a trajetória de Policarpo Quaresma, um patriota ímpar que causa estranheza nas pessoas pelos seus ideais e coragem. O livro é dividido em 3 partes. A primeira começa descrevendo a rotina do Major Policarpo Quaresma. Major que não era major realmente, era só um apelido. Inicialmente publicado em um jornal em 1911, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é a obra mais conhecida de Lima Barreto. Ele é um escritor que, diga-se de passagem, não recebeu o devido reconhecimento em sua época, sendo atualmente resgatado para ser mais estudado. Enfim, depois dessa breve explicação, vou parar de enrolação e bora logo para o capítulo 1. A história é ambientada em meados do século XIX no estado do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Policarpo era um homem respeitado pela vizinhança, mas ao mesmo tempo o estranhavam, por causa do seu amor pelos livros e patriotismo exaltado. Começou a aprender violão, o que causou mais espanto em seus vizinhos. Seu professor de música se chamava Ricardo Coração dos Outros, seu amigo que irá te acompanhar até o fim. Além de aprender violão, também se dedicava aos estudos do Tupi-Guarani. Nem seus vizinhos, nem seus colegas de trabalho o compreendiam. Policarpo buscava coisas verdadeiramente brasileiras, desde comida até vestimenta. Mais tarde, junto com o general Albernaz, decidiu produzir uma festa que resgatasse canções e danças tradicionais brasileiras. Para cumprir a tarefa, foram atrás de Maria Rita, uma senhora que viveu escravizada antes da abolição. Quaresma e Albernaz insistiram que ela cantasse alguma canção tradicional, mas ela não lembrava. Obviamente, nenhum deles percebeu que talvez o pedido feito à velha mulher a fizesse lembrar de um passado doloroso e sensível em sua memória. Sem sucesso, eles encontraram um poeta que dizia conhecer várias canções tradicionais brasileiras. Porém, nosso major acaba se frustrando novamente, porque descobre que essas músicas eram na verdade estrangeiras. Ele queria arranjar alguma coisa própria, original, uma criação das terras tupiniquins, portanto, sem nada estrangeiro. O auge de seu amor pela pátria foi quando ele fez um ofício para o ministro, escrito em tupi, defendendo que a língua oficial deveria ser essa. Como consequência, foi internado por 6 meses em hospício. As pessoas não levavam a sério de jeito nenhum, recebendo a visita apenas de yoga com seu pai. Após o fim da sua internação, Policarpo Quaresma decide se mudar para um sítio afastado da cidade, e o chamou de Sítio do Sossego. Neste novo capítulo, seguindo o conselho de sua filha Daoga, Policarpo compra um sítio e se muda para lá com sua irmã. O chama de Sítio do Sossego. Retirado da cidade, surgiu uma nova paixão em Policarpo, a de estudar botânica e aproveitar ao máximo a terra brasileira, que segundo ele, era a melhor de todas. Até que um dia, o tenente Antônio Drunta, que era escrivão, foi até a casa de Policarpo lhe pedir ajuda para uma festa de Conceição. O major era contrário à política de suas trocas de favores e imediatamente nega ajuda. A partir de então, os políticos da área começaram a fazer de tudo para prejudicar o sítio. Começaram a cobrar taxas de impostos que não eram cobrados anteriormente e pedem para que seja capinado todo ao redor do sítio. A nova vizinhança de Major chamou a atenção de Olga, por causa da miséria. Mesmo com tanta terra para plantar, as pessoas eram pobres e o lugar tinha um clima triste, depressivo, e isso desanimava os moradores. Um dos habitantes explicou para Policarpo que, abre aspas, a terra não é nossa, nós não temos ferramenta. Isso é bom para qualquer italiano ou alemão que chegue aqui, que o governo dá tudo para eles. Mas na nossa opinião, o governo não gosta de nós.
Além disso, os lucros eram pequenos. Todos esses contratempos começaram a desanimar Policarpo, que pensou que uma reforma agrária poderia ser a solução, mas que ainda era pequena diante dos seus desejos de progresso para o Brasil. Policarpo queria imediatamente uma mudança no governo. Ao voltar para o Rio, Policarpo vê que os marinheiros se rebelaram contra o governo de Floriano Peixoto, e o Major Quaresma, como um verdadeiro patriota, decide se voluntariar para defender o seu querido presidente, o Major Floriano Peixoto, que até o momento era o seu maior ídolo. Curiosidade gigatônica. Esse cara realmente existiu e foi o segundo presidente do Brasil de 1891 até 1894 e ficou conhecido como Marechal de Ferro. Assim que sabe que está ocorrendo a revolta, o major faz um memorial acerca de suas experiências com a agricultura e entrega a Marechal Floriano. Sem dar muita importância, Floriano convida Policarpo para ingressar na revolta. Policarpo aceita e é listado como major. Com a revolta crescendo cada vez mais, o cotidiano do Rio muda e a guerra acaba fazendo parte do cotidiano dos brasileiros. Ricardo, amigo de Policarpo, por ser considerado um patriota rebelde, é convocado para fazer parte como voluntário recalcitrante. Preocupado com isso, Ricardo pede ajuda ao major, que não pode fazer nada. Ele está triste por estar afastado do seu violão. Ricardo continua a servir. No decorrer da guerra, Policarpo dá ordens, vai para a troca de tiros e mata um homem. Muito arrependido e não acreditando de ter feito isso, escreve a sua irmã um sentimento de perdão e culpa. Quando as coisas finalmente se acalmaram, algum tempo depois, e também com a vitória do exército, Major conseguiu um emprego e estava tranquilo com o presidente. Porém, como diria um certo alguém, infelizmente não estamos em um filme da Pixar. Sabe por que eu disse isso? Simples. Depois de tudo ter seu fim, Policarpo é levado para uma prisão sem um motivo que justifique. Quaresma se questiona por que, sendo ele tão patriota e tão apaixonado pelo seu país, teria aquele fim. Na prisão, o major testemunhou as injustiças cometidas contra os prisioneiros. Os marinheiros rebeldes eram fuzilados, o que fez com que Policarpo ficasse revoltado com tudo que estava diante dos seus olhos. O que fez com que Policarpo Quaresma redigisse cartas e críticas endereçadas ao próprio Floriano Peixoto, a fim de mudar a situação. Acha que tudo foi resolvido em ponto final? Lamentável de verdade, hein, senhores? Mas lembra do nome do livro? Pois é. Por maior que fosse a boa intenção e o sentimento de justiça pela sua pátria que Policarpo Quaresma tivesse, seu posicionamento foi visto como uma traição ao governo. Seu próprio ídolo, Floriano Peixoto, mandou fuzilar o major. Ao chegar lá, Olga consegue ouvir de bandidos boatos horríveis sobre o acontecimento e também viu que todos julgavam que seu padrinho era um traidor e um bandido. Olga reflete e pensa que é melhor deixá-lo morrer com seu orgulho, como um herói. E esse foi o triste fim de Policarpo Quaresma. Esta obra representa o ufanismo nacionalista sobre a formação do Brasil, enquanto uma nação. O objetivo do personagem, então, é afirmar o Brasil como um país independente com uma cultura singular e original, e também com um idioma próprio, como algo único. Um aspecto que o autor do livro deixa bastante evidente é que os brasileiros, fora do centro das cidades, vivem a miséria, sem terra própria e sem condições de cultivá-la. As pessoas anteriormente escravizadas continuam em estado de pobreza e as relações senhoriais continuam vivas entre as pessoas. A população negra brasileira, que é a maioria no país, continuou, mesmo depois da abolição da escravidão, ocupando em geral os serviços que não lhe garantiam ascensão econômica. Apesar disso, Policarpo, como diversas pessoas, muitas vezes naturalizam essa condição de miséria e apenas buscam uma cultura popular tradicional como símbolo nacional. Mas eles não entendem nem se questionam à medida que o Brasil é uma nação independente para todas as pessoas. O autor nos faz entender que o Brasil entrou em eclosão do capitalismo após a abolição e a Primeira República, mas a sociedade não rompeu com as concepções escravistas e territoriais. Um exemplo desse autoritarismo é do próprio Floriano Peixoto, que manda fuzilar Policarpo Quaresma. Nesta obra de Lima Barreto, esse nacionalismo ingênuo, com essa realidade concreta do Brasil, acabou assim, em um triste fim. Wake me up
Enfim, estou aqui novamente para falar um pouco mais sobre essa obra e a construção dela. Eu, Yoshi e Polaco trabalhamos bastante na criação desse conteúdo, desde roteiro até edição. A gente de verdade leu esse livro e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixe suas opiniões sobre o vídeo, não importa se for crítica ou sugestiva, apenas dê uma opinião. Fico feliz por terem assistido até aqui. Queria agradecer também a Marcos, que passou horas editando isso aqui e que me deu bastante ideia no roteiro do projeto. Então, pessoal, esse é o fim desse videozinho. Meu eterno obrigado por terem curtido esse conteúdo e por ter vindo até aqui. Tamo junto, valeu, falou e fui.